A busca pelo corpo perfeito ou pela eterna juventude tem levado muitas pessoas em vários consultórios em Santa Catarina à procura de especialistas. E sobre este assunto a gente vai conversar agora aqui no programa Linha de Frente com o Dr. Aristóteles Scipione, ele que é cirurgião plástico. Obrigado pela sua presença aqui no programa Linha de Frente. Agora conta pra gente, é nessa época do ano que as pessoas realmente procuram os consultórios para realizar os tratamentos estéticos? Sem dúvida, Ruth. O inverno ele é mais escolhido, principalmente aqui na região do sul, porque nós temos um inverno mais rigoroso. Então, diferente de regiões como o Nordeste ou a região ali do Rio de Janeiro, que o inverno praticamente não é presente, todo o ano ele se realiza cirurgias plásticas. Nós aqui é um pouquinho mais frequente na época de inverno. Agora, doutor Aristóteles, o que as pessoas mais procuram o senhor para fazer que tipo de tratamento estético, já que esse ramo da medicina aí tem recebido muita atenção? As cirurgias de prótese de mama têm aumentado muito a procura, principalmente em função do aumento da intenção das mulheres de mamas cada vez maiores, as lipoaspirações, as cirurgias de face, os liftings faciais, as rinoplastias, que são as plásticas de nariz, são as cirurgias mais procuradas. Inclusive o senhor trouxe aqui para a gente uma série de próteses, né? O que a gente pode falar um pouquinho aí, o que diferencia uma da outra? Hoje nós temos condições de personalizar o resultado de uma cirurgia de mama. A quantidade de próteses com formatos diferentes, com texturas diferentes, hoje torna a você procurar um profissional e ter uma mama muito próxima à que você deseja. E qual é, na verdade, a indicação? Para cada pessoa, de repente, alguém pode chegar lá e querer um volume excessivo, daí entra a participação do cirurgião. Isso. Qual é a indicação? Como é que funciona isso de pessoa para pessoa? Bom, primeiro, existe um biotipo. A pessoa tem um formato de corpo e dentro desse formato de corpo se acha um formato de mama mais adequado. O segundo elemento é a quantidade de pele que a pessoa tem, que a mulher tem. Então, quando há uma quantidade excessiva de pele ou uma flacidez excessiva, você às vezes precisa retirar essa pele, retirar o excesso de pele. Caso a pessoa, a mulher, tenha uma quantidade mínima de pele sobrando, a gente particularmente só coloca a prótese sem a necessidade da retirada. Isso tudo leva você a achar aonde vai ser colocada essa incisão. Então, o corte ele é colocado dependendo da escolha da paciente, dependendo da quantidade de pele, se há necessidade ou não, e do tamanho que ela quer colocar. E hoje a maioria das cirurgias são feitas até mesmo pela axila, é isso? Isso. Hoje a tendência em termos de você esconder essa cicatriz, porque a vantagem principal do corte na axila é que é uma cicatriz que em torno de 8 a 12 meses, ela se torna inaparente. Você tem dificuldade de identificar em que prega da axila que foi cortado. Então, diferente de quando você coloca a cicatriz na mama, mesmo que a cicatriz fique muito boa, ela ainda vai se tornar mais visível do que na axila. Isso de uma forma geral, né? Então, a mulher, ela tem como optar em termos de botar uma cicatriz ou na região areolar, ou no sulco mamário, ou na axila. O que a gente pode falar com relação aos liftings, esses tratamentos? Como é que eles acontecem? Como qualquer procedimento na cirurgia plástica, Ruth, a busca é pela naturalidade. Então, quando você faz uma cirurgia plástica, todas as pacientes que entram no nosso consultório nos pedem ponto principal: quero ficar natural. Então, os procedimentos eles estão cada vez mais evoluindo para se tornar cada vez mais naturais. E não aquela artificialidade no qual você olha e identifica que a pessoa fez a cirurgia. Então, não nos preocupa tanto numa cirurgia de face, eliminar toda a flacidez ou eliminar todas as rugas. Nos preocupa, sim, em amenizar todas as características que te dão em cima da tua faixa etária. Então, nós queremos rejuvenescer e embelezar ao mesmo tempo, tornando o resultado mais natural. Então, essas técnicas, elas estão cada vez menos agressivas, menos descolamento, menos corte,
para gerar uma coisa mais natural. E com relação ao lifting, né, qual é a idade permitida aí que pode se começar a fazer o lifting? Tem muita gente aí, até jovem, que já quer fazer, né? Isso. Uma das características principais do lifting é tentar rejuvenescer. Existem pessoas que já numa faixa etária recente, nova, próximo aos 20, 22 anos, já nascem com a sobrancelha um pouco baixa. Então, esse procedimento, que é chamado de lifting de sobrancelha ou cirurgia de videoendoscópica de face, é uma cirurgia que é feito um corte na região frontal. Tá? São de 3 a 5 cortes, mas cortes de em torno de meio a 1 centímetro, nos quais você faz um descolamento, você traciona a musculatura. Então, você não tem a retirada de pele. Você tem um músculo que, naturalmente, nessa pessoa, está mais baixo, está mais flácido, e você faz essa diminuição de flacidez e diminuição desse limite de posicionamento mais baixo. Então, essa tração por esses cortes dentro do cabelo fazem com que a sobrancelha suba naturalmente, sem aquele risco do olhar arregalado. E fica natural, né? Isso. Então, sobe o que é natural para você. Você não vai tirar pele, você não vai perder cabelo, você não vai ter artificialidade na sua face. Então, essas são cirurgias que se fazem em pacientes até mais jovens. Correção de cicatrizes também é comum? Também é outra cirurgia que também é comum. Hoje em dia, se você tiver alguma cirurgia com um resultado insatisfatório ou você teve um trauma no qual fez um corte, essa cicatriz também não transcorreu, corrigir. Com certeza você tem como corrigir. Agora, doutor Aristóteles, o mais importante é que as pessoas sempre procurem aí profissionais realmente qualificados, né? Isso, eu te diria que além de procurar profissionais qualificados, o fundamental é não parar no primeiro profissional. Eu acho que quando você busca uma compra de alguma coisa, quer seja material ou não, você tem que analisar as coisas, analisar profissionais, e para isso você tem que comparar. Eu acho que a pessoa que quer um resultado bom, ela tem que ter alternativas. Em cima dessas alternativas, ela escolher o profissional mais adequado. Muito obrigado pela sua participação, o assunto realmente é bem interessante. Obrigado, eu que te agradeço. Essa área é uma área ampla, que fica muito restrito à explanação em termos de uma coisa que gera bastante curiosidade, mas a gente está à disposição. Quando você precisar, a gente está à disposição de você. Ok, então muito obrigada. E daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial, tem mais entrevistas aqui no programa Linha de Frente. É um instante só.